Se você muda, sua vida muda. Nada muda na nossa vida até que nós mudemos. Se continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito e sentindo do mesmo jeito, vai continuar no mesmo lugar. Repetidamente, esses circuitos no cérebro acabam se tornando fixos. Você precisa ser capaz de se tornar tão consciente desses pensamentos inconscientes que nunca mais vai permitir que eles voltem a controlar você. Se você quer ser feliz, mas vive culpando, reclamando, sentindo pena de si mesmo ou julgando os outros, esses comportamentos não vão te fazer feliz. Na verdade, eles vão te deixar infeliz. Você precisa se tornar tão consciente desses hábitos inconscientes que não permita que eles continuem te controlando. Comportamentos e emoções que estão automaticamente programados na nossa biologia. O primeiro passo para mudar não é simplesmente pensar positivamente. Você precisa, antes de tudo, se tornar consciente desses pensamentos inconscientes. Quando decide fazer uma escolha diferente, e isso não parece familiar, surge aquele pensamento que diz: começa amanhã, é muito difícil, faça isso mesmo assim. Ou então faça do jeito de sempre. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai mudar. Você é igual aos seus pais. Eu falei da última vez. Você precisa ser capaz de se tornar tão consciente desses pensamentos inconscientes que nunca mais permita que eles voltem a controlar você. E isso é mudança. Você precisa se capturar no momento, observando como fala e age. Se quer ser feliz, mas vive culpando, reclamando, sentindo pena de si mesmo ou julgando os outros, esses comportamentos não vão te levar à felicidade. Na verdade, eles só vão te deixar mais infeliz. Então, é fundamental que você se torne tão consciente desses hábitos inconscientes que não permita que eles continuem dominando você. E claro, é importante também olhar para aquelas emoções que são, basicamente, resíduos químicos do passado e decidir: essa falta, esse sofrimento, essa dor pertencem ao meu futuro. Esse processo de se tornar tão consciente a ponto de não mais retornar ao inconsciente é o verdadeiro processo de mudança. Quantas vezes precisamos esquecer até que finalmente paremos de esquecer e comecemos a lembrar? Esse é o momento da transformação. A parte mais difícil da mudança é que, quando você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se. Vai ser desconfortável, haverá incertezas, você não vai conseguir prever o próximo momento. Vai parecer estranho, fora do comum. Se o corpo foi condicionado a ser a mente, então o cérebro se torna o mestre. O corpo começa a enviar informações de volta ao cérebro, fazendo você pensar um certo pensamento para que tome a mesma decisão. Faça a mesma coisa, porque isso é confortável, é familiar. Você volta para aquele mesmo sentimento de sofrimento e pensa: isso é muito melhor do que a incerteza do desconhecido. Assim, passar do velho eu para o novo eu, atravessar esse rio, é literalmente uma morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do velho eu. É como a fênix se incendiando. E a maioria das pessoas prefere se apegar a esse lugar familiar do que correr o risco de explorar novas possibilidades. Mas, na verdade, esse vazio, esse vácuo, é o lugar perfeito para criar. Descobrimos que o cérebro muda mais quando você chega naquele ponto em que acha que não consegue mais, que quer desistir. Se você ultrapassa esse ponto e entra no desconhecido, que sempre foi programado na nossa biologia como um lugar assustador, como um tigre no meio do mato ou apenas uma sombra, então o desconhecido se torna realmente um lugar temido quando estamos em modo de sobrevivência. A maioria das pessoas nunca arrisca explorar essa possibilidade. Mas se alguém aprende a agir no desconhecido, descobre que não há nada assustador ali, e pode aplicar o mesmo princípio. Quais pensamentos quero ativar e reforçar no meu cérebro? Uma crença é apenas um pensamento que você repete várias vezes. Então, qual é a voz na minha cabeça que quero programar? Quais comportamentos vou demonstrar na minha vida? Se não quero me comportar de determinada forma perto de alguém ou em alguma circunstância, e quero agir diferente, preciso ensaiar mentalmente. Fecho os olhos e visualizo claramente como vou responder ou agir naquela situação. O ato de ensaiar mentalmente cria circuitos no cérebro. Seu cérebro começa a parecer que você já fez aquilo. Passa de ser um registro do passado para ser condicionado e preparado para o futuro. Assim, você já tem os circuitos no lugar. Se continuar praticando, o hábito se torna mais automático, vira um programa de software.
e você começa a agir daquela forma. Então, o maior desafio é: se não vou sentir sofrimento, dor ou julgamento, mas quero sentir gratidão pela minha vida, será que consigo ensinar meu corpo, emocionalmente, como será meu futuro antes que ele aconteça? Quando você começa a condicionar seu corpo a uma emoção elevada, tende a perceber que as emoções centradas no coração são as que produzem as mudanças mais profundas na nossa biologia. O corpo é tão objetivo que, na verdade, não sabe a diferença entre a experiência real da vida que está criando aquela emoção e a emoção criada apenas pelo pensamento. Então, o corpo começa a se levar de várias formas. Continue pensando diferente, continue agindo diferente, continue sentindo diferente. Isso é sua personalidade, e então sua realidade pessoal começa a mudar. As pessoas que atravessam esse rio encontram novas oportunidades, novas experiências, novos eventos que começam a acontecer em suas vidas. É isso que ensinamos. O problema é que, quando as pessoas querem mudança, elas não mudam profundamente o suficiente. Pensam: se eu criar esse novo hábito físico, vou conseguir mudar as coisas, mas as correntes subjacentes que dirigem aquele comportamento sempre acabam assumindo o controle. Mesmo que você pare de comer açúcar, queira ser mais educado com seu parceiro ou se tornar uma pessoa melhor, isso é, na maioria das vezes, superficial. Sim, eu acredito que as pessoas precisam ser levadas ao nível mais profundo, onde não estão a maior parte do tempo. Quando você está dentro do pote, não consegue ler o rótulo. Você precisa ficar tão desconfortável que consiga realmente se enxergar. Aquela tragédia, aquela crise, a doença, o diagnóstico, a perda, tudo isso precisa ser tão impactante que você finalmente consiga olhar para si mesmo e pensar: será que o problema sou eu? Meu Deus, será que pode ser eu? Mas, nesse momento, você se vê meio que pelos olhos de outra pessoa, porque não parece que é você mesmo. Você está tão desconfortável que consegue se perceber. Esse conceito é chamado de metacognição. Muitas vezes, as pessoas esperam que essa crise, diagnóstico ou traição aconteça para finalmente pensar: meu Deus, eu realmente preciso mudar, porque estou muito infeliz. Não posso mais culpar outra pessoa, meu passado ou minha situação, pois nada está funcionando. Eu preciso começar a mudar. Quando elas se veem separadas do seu programa habitual, começam a se tornar conscientes do seu eu inconsciente. Esse é o primeiro passo para a mudança. Eu costumo dizer que você pode aprender a evoluir em meio à dor e ao sofrimento, o que a maioria prefere, ou pode aprender a crescer em um estado de alegria e inspiração. Você pode ser definido por uma visão do futuro e conseguir se levantar da sua prática matinal, realmente acreditando mais no seu futuro do que no seu passado. A partir desse estado elevado, onde você combina uma intenção clara com uma emoção intensa, em vez de estar preso a um estado limitante, você consegue se tornar consciente daquele velho eu que tenta te segurar. Que época incrível para estarmos vivos! Este é um momento histórico em que não basta apenas saber, mas saber como se posicionar nesse conhecimento. Cris, você já percebeu que há 20 anos as pessoas não recebiam essas informações como recebem hoje? Agora, a informação está amplamente disponível e as pessoas estão começando a pensar: meu Deus, se tenho esse sonho, esse objetivo, o quanto eu realmente desejo. Todos nós já fizemos isso. Sentamos e imaginamos como seria ser super saudável, super rico, apaixonado, místico, transcendental, seja o que for. Ao fazer essa pergunta, seu cérebro fica muito criativo, começa a combinar circuitos de formas novas, se você começa a visualizar esse futuro possível. A ponto de se colocar mentalmente nessa realidade futura, ela se torna tão real que você começa a sentir emoção como se já estivesse lá. Nesse momento, quando você sai do estado de repouso, quanto mais forte for a emoção que você mantém ao visualizar essa cena, mais fácil será lembrar dela. Isso é criar uma memória. Assim, a pessoa sai do estado de repouso e toma uma decisão com tanta determinação que a energia dessa escolha faz o corpo responder à mente. A decisão naquele instante se torna uma lembrança duradoura. Ela pode dizer: eu me lembro do momento em que decidi mudar, estava naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele momento exato. Esse evento vira uma memória de longo prazo. Saindo do estado de repouso, podemos dizer que o corpo recebe um gostinho do futuro emocionalmente e, de algum modo, começa a incorporar esse futuro agora.
A pessoa começa a seguir uma direção diferente, confiando mais no futuro porque se sente conectada a ele. Quem realmente quer mudar terá que voltar a esse estado várias vezes para reproduzir esse efeito. Se a pessoa pensa, não estou afim, ou quero ser mais gentil só de boca, sem algo realmente em jogo, a mudança não acontece. A intenção precisa ter significado. É preciso um propósito claro por trás do que se faz. Quando as pessoas dizem, quero uma vida melhor, precisam entender que não terão uma vida melhor sem mudar. E, para mudar, é preciso dar atenção ao que acontece dentro de si, mais do que no que está fora. Para passar de um estado atual para um novo estado, esse processo exige um passo do conhecido para o desconhecido. Como ajudar as pessoas a ficarem confortáveis em entrar nesse desconhecido? Por que esse lugar é tão assustador? Vou explicar em 2 níveis. O cérebro é um registro do passado, um reflexo de tudo que é familiar para você. Ele é um banco de memórias, um repositório de tudo que aprendeu e vivenciou. Quando acordamos, cada pessoa, objeto, lugar e experiência está mapeado neurologicamente no cérebro. Então, ao despertar, a primeira coisa que fazemos é pensar nos nossos problemas, memórias profundamente marcadas no cérebro. Quando começamos a lembrar dessas experiências, sentimentos de infelicidade e ansiedade surgem, pois cada memória tem uma emoção associada. Pensamentos são a linguagem do cérebro, sentimentos, a linguagem do corpo. Você está condicionando seu corpo emocionalmente ao passado conhecido. O corpo, como já disse, não distingue entre a experiência real e a imaginada. Ele acredita que está vivendo no ambiente onde aquele problema existe agora. Isso é o passado familiar, que chamamos de o conhecido. Então, as pessoas seguem uma rotina automática, no piloto automático, repetindo os mesmos comportamentos de ontem. O hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos inconscientes, adquiridos por repetição. Assim, a pessoa está programada para repetir o mesmo futuro previsível, baseado no passado. Em outras palavras, pegamos o ontem dela e colocamos no amanhã. Há muita previsibilidade, conforto e familiaridade. Mas há apenas um lugar desconhecido, o momento presente. Por isso, ensinamos as pessoas a dominar o momento e sua atenção. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Estar presente é prestar atenção. Você sabe quando alguém está realmente prestando atenção em você, porque está presente naquele momento. E você também sabe que está presente quando está prestando atenção. Imagine-se sentado de olhos fechados e comece a pensar: quanto tempo isso vai levar? Tenho muitas coisas para fazer. Preciso pensar naquele lugar onde preciso ir, naquela pessoa com quem tenho que falar. Seu cérebro logo retorna ao futuro previsível. Descobrimos que você não é um mau meditador. Na verdade, é assim que a meditação funciona. Você se torna consciente de que se desconectou e volta sua atenção ao presente. Isso já é uma conquista. Seu corpo pensa, já passou 1 hora. Normalmente, neste horário, você começaria a ficar impaciente no trânsito, irritado. Mas agora, mesmo sentado em meditação, pode surgir agitação, impaciência, frustração. Muitas pessoas interpretam isso como incapacidade de meditar. Na verdade, o corpo está acostumado a ser estimulado por algo externo. Você precisa acalmar o corpo e lembrá-lo de que ele não é a mente, você é a mente. Repita isso várias vezes, treinando seu corpo a permanecer no momento presente, no desconhecido. Com o tempo, o corpo deixará de ser o mestre e você será a mente. Nesse instante, uma enorme liberação de energia acontece no corpo, que passa de estado sólido e energético, liberando-se das amarras do passado e do futuro previsível. Essa energia se concentra no coração, gerando uma sensação genuína de gratidão pelo presente. Estar no desconhecido, sem tentar controlar o que vem a seguir, torna-se possível. É uma prática, e quanto mais você a pratica, melhor fica em habitar esse espaço e superar milênios de programação que nos dizem que o desconhecido é perigoso. Muitos acreditam que é mais seguro fugir do desconhecido do que enfrentá-lo, mas ao se expor a esse estado repetidamente, você percebe que nada de ruim acontece ali. Você começa a relaxar e expandir, desencadeando uma série de transformações biológicas no corpo. Isso pode virar uma habilidade, um hábito, assim como algumas pessoas são viciadas em seus próprios pensamentos.
Existe uma familiaridade, ainda que tóxica, no que conhecemos. Surge a pergunta: se esses pensamentos são negativos, se trazem angústia, por que continuaríamos sendo nossos próprios torturadores o tempo todo? Um vício é algo que você não consegue largar, mesmo sabendo que faz mal. Viver em estresse é viver em modo sobrevivência. Quando percebemos perigo ou perda de controle, ativamos o sistema nervoso primitivo de luta ou fuga, que libera substâncias químicas para nos preparar para agir. Mas quando isso ocorre em excesso, essa descarga constante de adrenalina vira um estímulo contínuo. Muitas pessoas se tornam dependentes dessa sensação, buscando conflito, o problema, para sentir algo, mesmo que seja negativo. O estresse crônico tira o corpo do equilíbrio, levando à doença. O evento que causou o estresse já passou, mas você não consegue parar de pensar nele. Toda vez que isso ocorre, o corpo reage como se o perigo fosse real novamente. Se os hormônios do estresse são viciantes e você pode ativá-los só pelo pensamento, então pode se tornar dependente dos seus próprios pensamentos. Falar repetidamente sobre problemas mantém essa química ativa no corpo. Cientificamente, sabemos que a exposição prolongada aos hormônios do estresse ativa genes ligados a doenças. Ou seja, seus pensamentos podem literalmente adoecê-lo. Por outro lado, seus pensamentos também podem curar. Quando você tem um pensamento feliz, seu cérebro ativa redes neurais que geram substâncias químicas que fazem você se sentir bem. Esse ciclo de pensar e sentir cria seu estado de ser. Mas, assim como pode gerar alegria, o pensamento pode gerar culpa, tristeza, sofrimento, que por sua vez ativam outras redes de substâncias, criando um ciclo vicioso de emoções negativas que reforçam a identidade da pessoa naquele estado. Nesse ciclo, a pessoa age e pensa como se ainda estivesse presa ao passado, reafirmando a mesma emoção e identidade repetidamente. Nossas memórias são criadas principalmente por meio das emoções associadas aos eventos vividos. Quando passamos por um trauma ou experiência intensa, o cérebro registra um instantâneo emocional que fica armazenado na memória de longo prazo. Toda vez que revivemos mentalmente essa experiência, nosso cérebro e corpo produzem a mesma química da emoção original, fazendo com que o trauma seja reexperimentado emocionalmente, mesmo que o evento já tenha passado. Isso mantém a pessoa presa a sentimentos negativos, amargura e sofrimento, muitas vezes por anos. Além disso, a forma como contamos a nossa história costuma ser distorcida, exagerando ou romantizando o passado para justificar a dificuldade em mudar. Essa narrativa reforça o vício emocional e mantém a pessoa em um ciclo de sofrimento, porque o corpo e a mente se condicionam a permanecer naquele estado emocional. Para realmente transformar a vida, é necessário romper com esses hábitos mentais, desaprender padrões antigos e reprogramar o cérebro e o corpo para novas emoções e pensamentos. Esse processo envolve criar novas conexões neurais, liberar emoções armazenadas, o que permite o surgimento de uma nova identidade e um novo estado de ser. Testemunhos reais comprovam que pessoas com condições graves de saúde podem, por meio de práticas imersivas intensivas, reverter ou melhorar muito seus quadros, mudando sua biologia e experiência de vida. Isso ocorre porque, ao mudar a emoção e a percepção interna, o passado perde seu controle, dando lugar a um futuro consciente e empoderado. Por fim, a ciência está empenhada em medir e validar esses fenômenos para garantir que essas transformações sejam compreendidas e aceitas, evitando críticas de pseudociência. O conhecimento acumulado fortalece a possibilidade real de cura e transformação, mostrando que a mudança profunda é possível e acessível. Nós fornecemos consciência e informação e usamos a ciência como a linguagem para transmitir isso. Combinamos física quântica, neurociência, neuroendocrinologia, psiconeuroimunologia e eletromagnetismo, ajudando as pessoas a entenderem informações que são filosóficas e teóricas. Quando você aprende novas informações, cria novas conexões no cérebro. Isso é o aprendizado. Mas se você não revisa ou repete, essas conexões se desfazem em poucas horas ou dias. Então oferecemos cursos e eventos, geralmente de 7 dias, onde você se emerge completamente nesse processo de transformação. Damos às pessoas a informação que é filosófica, teórica, e elas precisam compreendê-la, estar presentes com ela. Depois pedimos para elas virarem para alguém e ensinarem o que aprenderam. Células nervosas que disparam juntas se conectam. Com o tempo,
Você começa a instalar a base neurológica no cérebro, te preparando para a experiência. Quanto mais você entende o que está fazendo e por que está fazendo, mais fácil é o como, porque você atribui um significado à tarefa e alcança um resultado melhor. Se você não consegue explicar, não está bem fixado no seu cérebro. É muito mais fácil esquecer a informação do que lembrá-la, e isso exige repetição e atenção para construir a base necessária. Depois, se você entende o que e o porquê, criamos as condições no ambiente para dar as instruções adequadas. Quando você aplica, personaliza, demonstra e inicia aquele conhecimento, quando suas ações se alinham às suas intenções, seus pensamentos se igualam às suas ações, sua mente e corpo começam a trabalhar juntos. Isso cria uma experiência. Uma experiência enriquece as conexões no cérebro. E quando os neuroníons se organizam ainda mais em redes, o cérebro gera uma química chamada emoção ou sentimento. Então, quando você se sente abundante, bem-sucedido, ilimitado, completo, a experiência ensina ao corpo quimicamente que a mente entendeu intelectualmente. A informação deixa de estar apenas no cérebro e passa a estar no corpo. A pessoa incorpora a verdade daquela filosofia. De alguma forma, mudanças biológicas acontecem como resultado disso. A questão é, se você conseguiu fazer isso uma vez, deveria ser capaz de repetir a experiência. Então, em um programa de imersão de 7 dias, as pessoas repetem essa experiência várias vezes, neuroquimicamente condicionando a mente e o corpo a trabalharem juntos. Quando você faz algo tantas vezes que o corpo sabe fazer melhor que a mente consciente, agora isso está dentro de você. Você se torna o conhecimento, um programa subconsciente. Isso é quem você é. Ensinamos as pessoas a irem da teoria e filosofia para a aplicação prática, para iniciarem o processo e finalmente entenderem profundamente o porquê disso. Estudamos a neurociência e a biologia. Trabalhamos com a Universidade da Califórnia, em San Diego. Publicamos artigos, fazemos pesquisas extensivas para desmistificar o processo. Por que é tão difícil fazer mudanças genuínas em nossas vidas? As pessoas querem mudar, querem fazer algo diferente, mas por que é tão difícil? Acho que a maior dificuldade na mudança é fazer uma escolha diferente. Pense nas resoluções de Ano Novo. Todo mundo tem clareza sobre sua intenção, o que quer. Mas se você continuar tomando as mesmas decisões, continuará fazendo as mesmas coisas, criando as mesmas experiências, sentindo as mesmas emoções. E sua biologia. Repetidamente, esses circuitos no cérebro acabam se tornando fixos. As emoções, que são uma resposta a alguém ou algo, ou até mesmo aos seus próprios pensamentos, acabam sendo condicionadas subconscientemente como um programa no corpo. Então, 95% de quem somos por volta da metade da nossa vida é um conjunto inconsciente de pensamentos. Se essas histórias e insights ressoaram com você, não deixe de conferir os livros do Joe Dispenza no link fixado nos comentários ou na bio. Lá você encontrará mais ferramentas e conhecimentos para transformar sua vida. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, curta, compartilhe com quem também está pronto para despertar e inscreva-se no canal para seguir nessa jornada de expansão. Deixe seu comentário. Sua percepção cria um novo campo de possibilidades. Lembre-se, toda transformação começa com uma escolha consciente, e essa escolha começa agora.